Olá, sejam bem-vindos ao canal Smart Crypto. No vídeo de hoje, vou compartilhar com vocês como eu estruturaria a estratégia de DCA na criptomoeda Matic Polygon. Não se esqueçam de deixar o seu like e participar do nosso grupo gratuito. Antes de mergulharmos no conteúdo, quero compartilhar uma mensagem inspiradora com vocês. Salmos 23, 6. Certamente a tua bondade e o teu amor estarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Agora agradeço a todos vocês. Vamos começar o nosso vídeo. Fala, turminha! Muito boa noite! Que Deus possa abençoar o final de semana de cada um de vocês. Vamos dar início ao vídeo que eu havia prometido para vocês, como montar um DCA inteligente na Matic Polygon. E vou deixar algumas dicas aqui para vocês, para que vocês possam utilizar um DCA de forma correta e inteligente, né? Em outras criptomoedas, principalmente que estão em tendência de alta, macro tendência de alta. E por que não em tendência de baixa? Porque você está trabalhando na tendência de alta macro, você está a favor do movimento principal, a sua probabilidade aumenta. Agora, como o próprio nome já diz, quando você trabalha contra a tendência, você está trabalhando contra o movimento macro, então a sua probabilidade reduz bastante. Bom, então antes de começar esse vídeo, já gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal, também convidá-lo para participar do grupo gratuito. O link está fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. E vamos lá. Bom, o que a gente deve se observar sempre numa moeda para montar uma posição, para analisar ela para o longo prazo, médio e longo prazo, né? Que vocês não devem ficar olhando, primeiro de tudo, é gráfico de 15 minutos. Se você está pensando a longo prazo, para que você vai olhar o tempo gráfico de 15 minutos, 1 hora, 2 horas, até 4 horas, não interessa. Porque o mercado ele funciona do macro pro micro, ou seja, ele vai manipular as regiões micro para chegar nas regiões macro. Então o mercado ele trabalha só dessa função. Então se você coloca lá no 15 minutos, olha isso aqui. Como é que você vai entender onde o mercado está, onde o mercado quer chegar? Você olha um movimento desse e fala, nossa, é queda infinita. Mas aí você vai lá no gráfico de 4 horas, o mercado está no mesmo lugar. Você vem no gráfico diário, o mercado está no mesmo lugar. Então se você analisa pelo um tempo gráfico maior, eu gosto bastante do semanal, para que eu tenha uma visão ampla do mercado, para que eu possa entender o que está acontecendo, tá? Outro detalhe que vocês devem focar sempre, tá? Apenas foque no que o mercado está te mostrando nesse momento. Entre mínima histórica e máxima histórica. Ah, mas falaram que ele vai para 30 dólares. Bom, pesquise vídeos de criptomoedas em 2021, veja o que o povo falava lá. Que as moedas iam para não sei na onde, que até a Tesla ia vender para comprar tudo em Bitcoin. Então, vocês têm que trabalhar, pessoal, com o que o mercado está mostrando. O que o mercado for fazer depois, maravilha. Se você estiver bem posicionado, você vai ganhar bem. Mas eu vou deixar uma imagem aqui, ó, do Bitcoin que é facilmente encontrada no Google, para que vocês possam entender a movimentação basicamente. Ou seja, por essa imagem, a pessoa começa a comprar e fazer o famoso preço médio para frente. Está correndo atrás do preço. Então vamos supor que o mercado começou lá em 2011 e essa pessoa começou a fazer preço médio, o famoso DCA para frente, né? Sei lá como que poderia chamar isso. Hoje em 2023, 2024 praticamente, essa pessoa está no 0 a 0. Ou seja, ficou desde 2011 sem conseguir ganhar dinheiro do mercado. E se vocês entram no mercado para ganhar dinheiro, qual seria o objetivo de fazer um DCA dessa forma? Tá? E outra coisa,
O mercado é muito mais do que faz um movimento desse, corrige e vai para o topo histórico, tá? Eu sempre falo isso aqui para vocês. Quando vocês pegam operações como essa, ó, são 200%, realiza, espera o mercado voltar. Ah, mas ele nunca vai voltar. Aqui também foi falado da mesma forma. Eu avisei aqui, né? Então, lucro, pessoal, só é lucro quando realizado. Não adianta nada a gente ter um ativo na carteira e nunca ver o dinheiro desse ativo, tá? Bom, vamos começar aqui. Já falei demais. Vou explicar algumas coisinhas para vocês. Então, a gente tem que trabalhar com a estrutura macro do mercado, sempre com o que o mercado está oferecendo. O que a gente vai fazer em primeiro passo? Puxar uma FIBO da mínima, vou marcar aqui, tá? Só para vocês entenderem, até a máxima histórica. Como é a minha FIBO? A minha FIBO é baseada no ponto 0, no 50% e no ponto 1, tá? É só isso que eu uso. E aqui eu vou ter uma relação entre barato e caro e o preço justo do mercado. E aonde está o preço justo, começando por isso, desse mercado? No 50%. Então essa é a região de preço justo, onde os vendidos está confortável e o comprado também, tá? Isso na estrutura macro do mercado. E acima dos 50% é chamada nossa zona de prêmio, a nossa zona de realização, aonde a galera tem interesse em vender, lá no futuros e por aí vai. Então aqui a gente não compra em zona de prêmio. Abaixo dos 50% tem nossa zona chamada de... Opa, apaguei sem querer. Abaixo dos 50% tem nossa zona chamada zona de desconto. Então é nessa zona de desconto que a gente vai encontrar as nossas regiões de demanda, regiões que vocês conhecem como suporte, para se posicionar. É simples. Não tem erro. Ah, mas não tem erro, e por que a maioria perde dinheiro no mercado? Porque a maioria não consegue fazer a coisa mais simples do mercado. O que é? Aguardar. Por quê? Quando vê o mercado subindo dessa maneira, a galera sai comprando, 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 comprando. Aí o mercado derrete 200, 300%. Nesse caminho, maltrata muita gente, tá? Então o mercado tende, sempre falo aqui no canal para vocês, se você é novo aqui no canal, aconselho que veja os vídeos para vocês entenderem sobre as falhas que o mercado mais cedo ou mais tarde vai fechar, tanto para cima quanto para baixo. Claro que se a moeda não acabar, né? Então, sabendo disso que abaixo dos 50% a gente tem nossa zona de desconto, a gente precisa encontrar nossa zona de demanda. Então lembre-se do que eu vou mostrar para vocês aqui pelo gráfico semanal, para vocês anotarem como encontrar os seus suportes, que não é uma linha, tá? É uma região que basicamente é a região de demanda, onde houve interesse comprador lá no passado. Lembre-se desse desenho de pivô de alta. A partir do momento que o mercado faz um pivô de alta, ele faz o quê? Uma quebra de estrutura. Opa, o mercado está quebrando a estrutura. Aonde está a base da quebra de estrutura? Aonde começou o movimento. Então repare que a partir do momento que o mercado faz essa quebra de estrutura, o pivô de alta, o mercado não voltou nunca mais testar a região. E, como eu falo para vocês, pode demorar o tempo que for. O mercado vai voltar porque existe falhas que o mercado precisa corrigir. Demorou 2 anos, 3 anos aí e o mercado voltou até a sua base de demanda. Tá? Outra coisa, o mercado tocou na região de demanda, a gente perdeu o time, ficamos de fora, não entramos. Repara o que acontece na movimentação. Tudo que a gente tem que entender, quando o mercado encontra o seu suporte, entre aspas, lá, a sua região de demanda, o que a gente espera? Defesa. Que alguém defenda, os robôs defendam, as corretoras, fundos, instituições e por aí vai, tá? Para que a gente identifique uma defesa, o que a gente precisa? Se a gente está vindo numa movimentação de baixa,
A gente precisa que reverta esse movimento, tá? Então a gente precisa de uma micro quebra de estrutura ou uma quebra de estrutura invertendo essa movimentação de baixa. O que ocorre aqui, ó, uma mudança de característica na sua movimentação. E lembre-se, o mercado a partir daqui, o mercado sobe reto novamente e não volta mais. Opa, mas espera aí, não tem algo parecido com aquela situação lá atrás? O mercado subiu, não voltou e subiu. Opa, deixa eu tirar o zoom um pouquinho do gráfico, parece que as coisas se parecem. Repare bem na movimentação. Fez a quebra de estrutura, subiu, fez um suporte e subiu. Olha aqui, subiu, quebrou a estrutura, não voltou a testar, fez um suporte. Opa, subiu, não voltou a testar. Aí o mercado faz o que lá no passado? Vem testar a sua base. E aqui? Então o mercado sempre vai voltar a testar? Nas suas 99, eu poderia colocar aqui, por cento das vezes vai. Tá? Só que é o que eu falo para vocês. Vocês vão comprar só porque não voltou a testar em qualquer lugar? Não. Você vai aguardar o momento, porque isso aqui pode demorar 1 ano ou ele pode demorar 20 anos. E você não vai ficar preso numa operação só porque tem um Farvalley Gap lá no topo. Tá? Só para que vocês possam entender que isso é um movimento normal do mercado. Então repare, ó, a movimentação que ele fez lá no passado e a mesma movimentação aqui, um pouco diferente, mas é a mesma movimentação. Entenderam? Tô tentando ser mais direto e curto possível, tá, pessoal? Para que vocês possam entender. Bom, e aí como que a gente vai montar esse DCA, então? Já entendemos, a gente quer saber o ponto de compra. Bom, o ponto de compra é o ponto mais fácil que vocês vão encontrar. E por quê? Se a gente está trabalhando numa região macro de compra, que é a famosa região de desconto, o que você precisa analisar aqui? Seus suportes. Não vou falar sobre manipulação, tá? Porque nesse caso aqui eu não compraria nessa região, mas é um outro assunto. Bom, então eu preciso analisar os meus suportes, meus order blocks, aonde deu início ao quê? O pivô de alto, uai. Entenderam? Então vamos lá. Marcar o último candle do movimento. Passar a FIBO da mínima do movimento à nova estrutura do mercado. Então aqui a gente tem uma região mais barata onde a gente tem interesse em comprar. Então repare que quando você faz a coisa corretamente, mesmo que por um deslize você tivesse comprado nesse suporte, vou colocar uma linha aqui, nessa região, e o mercado continuou caindo. Aonde é o seu outro suporte? No começo do order block, no 50% e na mínima dele, certo? Ah, mas só pegou 2 entradas, exatamente. Qual é a forma de comprar, na minha visão, o DCA correto? Vou colocar aqui 4 níveis para vocês entenderem, tá? Fiz ao contrário, mas deu para entender. Então vamos lá. No primeiro nível, você vai comprar lá, um exemplo, tá, pessoal? $100, depois 200, depois 400 e depois 800. Então, primeiro erro que eu já vi muita gente fazendo. Compra 50 mil no primeiro, depois vem comprando 1.000, depois vem diminuindo porque não tem mais dinheiro. Então não. A intenção é que você arraste o seu preço médio até a extremidade do movimento. Beleza? Então vamos supor que nessa região aqui vocês compraram errado, lá no 7809. Mesmo que você comprou $100 aqui e você comprou 200 lá na mínima do movimento, aonde seu preço médio estaria mais ou menos aqui nessa região, ó, na metade do caminho. Então você, de certa forma, estaria muito bem posicionado e deixaria o mercado andar, perdão. Entenderam? Porque se você compra num lugar desse, onde muita gente comprou, pelo tamanho do candle, dá para vocês entenderem, né? A galera que ficou aprisionada nessa região, você vai ter que fazer médio infinito aqui, né? Para tentar salvar a sua operação. Beleza? Então vamos lá que
vocês querem saber aonde comprar a Matic Polygon. Bom, essa explicação eu quis explicar dessa forma antes de mostrar aqui para que vocês possam usar em outras moedas, tá? De forma gratuita, para que vocês sejam inteligentes e ganhem dinheiro do mercado de verdade, tá bom? Bom, então o que a gente tem aqui? Eu vou apagar aquela base lá do fundo que vocês já entenderam e eu vou trabalhar apenas com essa referência de mercado, entre máxima e mínima, tá? E abaixo dos 50, minha zona de desconto, beleza? Bom, aqui a gente tem dois order blocks. Tem um vídeo da Matic Polygon que eu falo para vocês que para mim, no mínimo, ela vai testar o 0,46. Aonde está o 0,46? Vou colocar 95. Vou arrumar, vai. Pra ficar certinho. Lá no 0,46, beleza? Nossa, mas ela não vai. Agora é alta infinita. Bom. Tem um outro vídeo aqui, eu acho que ou é o próprio vídeo da Matic, que eu falo pra vocês que pra mim isso é um fundo falso. Porém, a gente e a sala estavam comprados na moeda. Por quê? Para que ele induza a galera a comprar nesse fundo, o mercado precisa fazer o quê? Subir. Porque como que ele vai induzir que é um fundo falso caindo? Não tem como, né? Então, para mim, continua sendo a mesma coisa, por enquanto. Quando o mercado vai mostrar para mim e falar, olha, ele não vai voltar mais naquela base, e ele provavelmente é o fundo dele mesmo, aquela região ali. Quando o mercado superar esse cara aqui de cima, ó, lá na região do 1.20, colocando um fechamento aqui acima, aí eu vou trabalhar com essa pernada a essa referência, esperando um processo de mitigação para que posicione para me romper o topo histórico, ou topo histórico não, para que eu possa romper essa estrutura aqui com o mercado, tá? Mas, por enquanto, o mercado deu sinais que vai cair. Se ele cumprir com o que a Matic mostrou, a gente vai visitar provavelmente o 0,46. Se ela cumprir. Isso aqui não tem certeza no mercado. Sempre falo isso para vocês. Se vocês buscam certeza no mercado, vocês estão no lugar errado, tá? O que existe aqui é probabilidade. Então repare que o mercado não consegue colocar um fechamento por enquanto acima dessa região. E a partir daqui ele indica para você que, opa, eu não tive combustível suficiente para subir e eu vou precisar abastecer, buscar a liquidez novamente, tá? Então a partir disso e sabendo disso, que a gente pode montar o nosso DCA, tá? Então eu vou mostrar algumas regiões importantes para vocês, porque sei que tem a galera que fala nunca mais que vai voltar. Então eu vou mostrar as regiões de demanda, se você quiser comprar antes, se você não quiser comprar antes, é de cada um, tá, pessoal? Só vocês podem cuidar do dinheiro de vocês, mas é o que eu falei. Se ela cumprir com o que ela mostrou, pode ser uma armadilha? Pode, claro que pode. Mas se ela cumprir, a partir dessa quebra de estrutura aqui, o mercado indica que há uma grande probabilidade dele voltar lá nas regiões de baixo. Ah, mas você está falando que vai subir antes de cair? Provavelmente, é um movimento normal do mercado a partir do momento que ele quebra uma estrutura, tá? Então vamos lá. Gráfico semanal. Vamos encontrar nossas regiões importantes desse mercado. Ponto 1, 0,6012 é a caixa marcada, que é o nosso order block semanal, até o 0,4180. E a minha base mais forte, que eu vou pintar de outra cor aqui, que vai ficar lá do 0,5042 até o 0,3160. O que a gente vai fazer aqui? Dividir esse carinha no meio, passando a minha FIBO lá do que só tem o 50%, tá? Nos dois. Opa, não é isso aqui não. Beleza? E agora? Agora eu vou aguardar o retorno dela. Lembra que eu falei para vocês que a gente já estava comprado? Eu já realizei a Matic, tá? Então eu tô zerado de Matic também. Ah, e se ela subir? Paciência, eu vou esperar ela fazer um novo range para me negociar. Eu não vou sair comprando em qualquer lugar tentando adivinhar o movimento. Principalmente depois que ela me mostrou que há uma grande probabilidade dela recuar, tá? Então eu preciso montar minhas compras nessas regiões. Então só vou deixar uma região marcada aqui para a galera que acha que nunca vai voltar
e caso queira se utilizar comprar um pouco antes, tá? Vamos dizer assim. Lá na região do 06371 até o 6008, 6008, beleza? Voltando ao gráfico semanal, o que eu tenho aqui? Pontos para começar a montar um DCA. Vou colocar aquela base lá do 6006, mas eu não compraria nessa região, tá? Mas vou deixar para que vocês possam entender. Outro ponto seria o 50% desse cara aqui, ó. Um pouquinho mais acima. Na região do 53,81. Depois, poderia comprar próximo ao 50% aqui no 0,46, que eu gosto. Tem um 0,46 aqui que me interessa muito. Pronto, 0,46. Deixaria até uma outra ordem nos 50%. Já vou falar todos os valores, tá, pessoal? E, se caso acontecer o pior, até na mínima do movimento, tá? Ah, mas nunca que vai lá. Não tô falando que vai lá na mínima. Estou falando que se for, ela estaria dentro da estrutura macro dela aqui ainda, né? Então, tudo que não pode acontecer é só colocar um fechamento aqui abaixo, porque daí o mundo vai acabar, tá? Mas enquanto ela estiver dentro dessa estrutura, esses são os pontos relevantes dela para montar um DCA. Beleza? Dentro de uma região de demanda. Ou seja, vamos supor que aqui a gente tem uma lá no 06006, 05381, 04602, 04112 e na mínima do movimento, que eu não sei se vai, é 03173, tá? Então a gente tem aqui 4 níveis de preço. Exatamente como eu falei lá no começo. Como a gente vai fazer isso? 1, 2, 3, 4. Eu não vou falar os valores que eu vou comprar, mas para que vocês possam prestar atenção basicamente na questão de aumentar um pouco a mão, tá? Primeiro, os valores é cada um dentro do seu orçamento, dentro do seu gerenciamento, tá, pessoal? Primeiro nível de preço, eu compraria $500, tá? Segundo nível, eu compraria 700. No terceiro, eu compraria 900. E no quarto, eu compraria 1.500 aqui até $2.000, tá? Para que eu possa montar um belo DCA. Ah, e por que lá no último você compraria tanto? Porque eu não acredito muito que ela vai chegar nessa região aqui, tá? Do 31,73 não acredito muito, mas tudo pode acontecer, né? E se ela chega, a expectativa é que ela não pode mais perder essa região, porque ela já fez uma nova estrutura. Então, mesmo que aconteça alguma coisa muito caos aí, né? Ela não poderia perder mais isso, porque senão ela estaria anulando toda essa movimentação e aí ia azedar de verdade, tá? Mas eu não acredito que aconteça. Mas caso ela for na mínima, e eu comprando uma quantidade dessa maneira, o meu preço médio ficaria entre aqui a região do 0,41, 0,43, mais ou menos de olho aqui, para que vocês entenderem, né? Então eu ficaria muito bem posicionado. Mas a questão aqui é que você sempre aumente a sua mão para que arraste o seu preço médio mais próximo da extremidade possível do movimento, tá? Então é dessa forma. Oh, tem 5 níveis aqui? Tem 5. Eu fiz como 4, né? Perdão, pessoal, eu contei errado. Mas deu para vocês entenderem, né? Sobre aumentar a mão. Esse primeiro nível aqui é onde eu falei que eu não compraria, né? Então eu compraria a partir do 53,81 aqui até lá embaixo. Beleza? Aí quem acha que o mercado não vai voltar, é uma região de demanda, tá? Não acredito que o mercado deve, se vier até ela, vai segurar nela, mas deixem aberto. Então essas são as regiões importantes do mercado, tá? Dentro dessa estrutura que o mercado formou, que é esse range de negociação, tá? E a partir desse movimento, quando finalizar essa volta, que na minha visão será a última volta, ou pelo menos deveria ser a sua última volta a essa base, o nosso objetivo é superar essa estrutura daí, ó. Ah, vai fazer um candle só lá? Não sei.
Não sabemos como vai ser, tá? Mas a expectativa é que aí sim o mercado quebre essa nova estrutura, dando continuidade à sua movimentação e a gente vai subir de andar para testar a região lá de cima, tá? Então, basicamente, se a gente for baseado em estruturas, né? Olha lá onde vai. Se replicar a estrutura que foi formada aqui, que também é um jeito de passar a Fibonacci, tá, pessoal? Ela provavelmente na sua próxima impulsão deve testar o topo, né? E aí sim deve dar mais um processo de mitigação para superar o topo histórico. É isso que eu espero para o longo prazo daí, tá? É o que eu falo para vocês. Eu não acredito que o mercado vai sair daqui e vai fazer isso aqui. Até porque se ele fizesse isso aqui, ele ia voltar, né? Mas o objetivo lá pro longo prazo é o que eu falo para vocês aqui direto. Eu gosto muito da Matica, eu sempre falo dela aqui no canal. E eu acredito que ela tem um grande potencial, pessoal, tá? Mas eu não vou ficar aguardando ela chegar aos valores que a galera fala, porque falam. Se ela passou o topo histórico, colocou um fechamento acima dessa região, lá, quebrou a estrutura. E se ela me der sinais que eu também sempre falo aqui no canal para vocês, como é o sinal, por exemplo, vou mostrar de novo da Matic. Região de oferta lá no gráfico de 4 horas, o mercado faz um pivô falso, quebra a microestrutura para baixo. Aqui é um sinal de sair, tá? Mesmo que depois suba, acontece. Se subir, maravilha, mas aqui já mostrou para mim que, opa, tem algo errado, tá? Então eu prefiro realizar, principalmente tendo um baita lucro de mais de 700%, isso lá para o longo prazo, né, pessoal? Porque a expectativa do longo prazo, a partir do mercado, faz todo o seu processo de busca de liquidez, é claro que é romper o topo histórico. E lembra do desenho que eu falei para vocês do pivô de alta, para vocês anotarem e marcarem a quebra de estrutura? Basicamente é o que o mercado vai fazer. Claro que não desse jeito, né, pessoal? Mas para vocês entenderem que isso seria um belo pivô de alta, uma nova quebra de estrutura, e aí a gente vai trabalhar com uma nova referência lá no futuro. Beleza? Então, espero que eu possa ter ajudado. Eu tentei ser o mais direto possível no vídeo, pessoal, porque se eu ficasse explicando coisas por coisas, o vídeo ia se prolongar muito, né? Mas acredito que deu para vocês entenderem. Se não deu, não tem problema nenhum, pode me chamar assim que eu tiver um tempo lá no Telegram, eu respondo, ajudo, tá? E é isso. Fiquem com Deus, um bom final de semana, até a próxima.